Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à 25ª aula, aula 25 do curso preparatório CPA, ok? Na 25ª aula, a aula de hoje, nós vamos falar sobre juros real, efetivo e nominal, tá? Nós vamos começar aqui falando então sobre essas 4 diferentes taxas aqui, tá? Aqui, começando aqui pela nominal, né? A taxa nominal, ela é uma taxa anunciada, né? A taxa nominal é uma taxa anunciada, sem capitalização, ou seja, sem capitalizar. Então ela é apenas o rótulo. Então pega um CDB aqui, por exemplo, pagando 15% ao ano de taxa nominal. Só que a taxa nominal não significa dizer na prática que durante esses 12 meses eu de fato vá receber esses 15% ao ano. Então por isso que o macete aqui que é passado para vocês aqui é visto apenas como rótulo, tá? Já a taxa efetiva, né, é o rendimento verdadeiro após capitalizar. É o que rende de verdade, tá? Então eu vou pegar a calculadora HP aqui rapidamente aqui, ó, e mostrar para vocês, só para vocês entenderem o seguinte, tá? Seguinte, vamos lá. O que significa a taxa efetiva? Bom, se o meu CDB está pagando uma taxa nominal de 15% ao ano, e eu sei que não necessariamente na prática eu de fato vá receber esse 15% ao ano, já a taxa efetiva, diferente da taxa nominal, é o rendimento verdadeiro. É o rendimento que eu vou saber quanto que eu vou ganhar nesse ano, nesses 12 meses, ok? Após capitalizar, mês a mês. Porque capitalizar mês a mês é tipo assim, ó, vou pegar aqui para vocês, só para vocês entenderem. 15, eu vou pegar aqui 15, vou dividir por 12. Ou seja, eu sei que a minha taxa de juros ao mês ela é de 1,25, com base no juros anual nominal, né, que é de 15% ao ano. Então eu divido aqui por 12. Resultado, juros mensal de 1,25 ao mês. Então vou colocar aqui no meu I. Tá? Esse 1,25 ao mês, na prática, vai acontecer o seguinte. Na prática é isso daqui, ó. Ó, vamos lá. Você tem aqui, né, um CDB. CDB pagando 15 ao ano. Taxa nominal. Lembrando que é apenas o rótulo. Esse valor aqui não é o que, esse percentual não é o que a gente de fato vai receber. Então, isso é o nominal. Então, na prática significa dizer o seguinte. Taxa nominal é o seguinte, 15 dividido por 12, porque é 15 ao ano, né? Dividido por 12 meses, e um ano é 12 meses, é igual a 1,25 de taxa ao mês. Certo? Beleza. Aí vamos colocar aqui que eu apliquei 100 mil em CDB, beleza? Aí, lá no final, né? Lá no final, deveria dar 115k, correto? Só que não. Só que não. Por quê? Porque vai ocorrer a capitalização aqui em cada um dos períodos, né? Mês a mês, até completar os 12 meses, sendo que a taxa de juros ao mês é de 1,25, né? Então todo mês aqui 1,25, né? 1,25, enfim. E aí, em cada um desses meses que tem 1,25, a capitalização ela incide sobre o montante, sobre o percentual de juros do mês anterior. Aí, cada mês que passa, vai capitalizar de um mês para o outro. E aí essa capitalização ocorre com pegando os juros do mês anterior, ok? E aí, esses juros do mês anterior, né, os juros do mês anterior incide sobre os juros do mês atual. Né? Isso é o que a gente chama de capitalização. E aí vai capitalizando mês a mês. Aí esse 1,25% ao mês, no mês seguinte, ele já não é mais 1,25. Ele é um pouquinho mais do que 1,25. Tá? E aí, vou pegar a calculadora aqui novamente, aqui, ó, só para vocês verem. Veja. E aí, beleza. Então eu coloquei aqui, ó. Vou fazer do zero de novo, tá, gente? 15, enter, 12 divide. Beleza, 1,25. Então, 15% ao ano, 1,25 ao mês. Vou colocar aqui no meu I, beleza? Eu coloco o meu prazo, que são de 12 meses. A aplicação de 100 mil, né? CHS, presente valor, ok? E aqui eu vou chamar o futuro valor, para ver qual que é o meu valor,
o valor aplicado mais o valor de resgate, né, que é o meu juros, ao longo desse período. Tá? E aqui ó, a gente chega no valor de 116 e uns quebradinhos. Se eu for retirar aqui os 100 mil menos, né, eu sei que o meu percentual, ou seja, a minha taxa efetiva, ela não foi de 15% ao ano. A minha taxa efetiva foi de 16,07. A minha taxa efetiva foi de 16,07%. Por quê? Porque aqui entra aquela questão dos juros compostos, né? Então, a minha taxa efetiva é o rendimento verdadeiro após capitalizar. Então, sabendo que mês a mês aqui vai capitalizar sobre esse 1,25 de juros, de 1,20, sendo que vai capitalizar ali sobre esse 1,25% de juros que ocorre mês a mês, né? E a gente sabe que quando a capitalização ocorre de um mês para o outro, né, é os juros incidindo sobre os juros do mês anterior. E aí esses juros vai aumentando com o passar do tempo. E aí 1,25 ao mês, quando chegar lá no 12º mês, ele já não vai ser mais 15%. Ele vai ser aqui na prática uma taxa efetiva de 16,07% nesse contexto. Tá? Então essa é a taxa efetiva, tudo bem? É o rendimento verdadeiro após essa capitalização que vai ocorrendo ali mês a mês, ocorrendo ali juros sobre juros, dentro desses juros mensais aí. Tá bom? Juros real, vamos lá, só apagar aqui rapidamente. Beleza, juros real. O juros real é o rendimento após desconto da inflação. Então, o juros real significa dizer o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, que o meu juros foi de 15%, né? Meu rendimento, ok? Meu rendimento foi de 15%. E a inflação do período, ela foi de 10%, ok? Aí, nesse contexto, qual que é a minha taxa de juro real? Que é a minha taxa descontando da inflação. Aí a gente volta para a calculadora de novo. Vou pegar aqui. Como é que a gente calcula isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. 15 enter 100 divide 1 mais 10 enter 100 divide 1 mais divide 1 menos e 100 vezes. Pronto. Então aqui eu sei que o meu juros real, descontando da inflação, ela é de 4,55. É assim que se calcula o juros real. Que é eu tirar o meu rendimento, que é o meu juros do período. Então, estou lá comprado no CDB. Aí meu CDB, ele rendeu durante aquele período 15%, e a inflação do mesmo período foi de 10%. Né? O que eu vou fazer? Eu vou descontar a inflação do meu rendimento para eu saber qual que é a minha taxa de juro real. O quanto eu fiquei mais rico. Ok? Que é a taxa de juro está deduzindo da inflação. Tá? Ou seja, aqui significa o quanto eu fiquei mais rico no período. Então aqui, ó, nesse contexto, eu fiquei 4,55% a mais, 4,55% mais rico, tá? Que é a taxa de juro real abatendo da inflação. A inflação, lembrando, é poder de compra, né? Então eu fiquei 4,55% mais rico nesse período, tá? Essa é a taxa de juro real. Beleza? Então, vou só apagar aqui. Vamos lá. Então aqui, pessoal, só para... Né, eu tenho aqui, ó, por exemplo, vou fazer assim, ó. Vamos colocar que esse pedaço aqui, ó, foi o meu juros do período, meu rendimento, ok? E aqui foi a inflação, beleza? Aí o que que acontece?
Né? O que acontece? Vamos lá. Nesse período aqui, se aqui foi a minha inflação, então isso aqui é o que eu vou abater da minha inflação. Isso aqui é o que eu vou abater dos juros para trazer o meu juros real. Certo? Então, todo esse pedaço aqui, ó, foi a inflação. Certo? E aí, qual que é o meu ganho real aqui? Se eu perdi metade. Vamos lá, se eu ganhei 20% e 10% foi inflação, meu ganho real aqui vai ser, esse pedaço aqui, ó. Ficaria de algo em torno de próximo, né, de 10%. E a gente pode inclusive calcular. Vou calcular aqui pra gente praticar. Como é que eu. Beleza, meus juros do período foi de 20%, então o que eu vou fazer? 20, enter, 100, divide. 1 mais. 10, enter, 100, divide. 1 mais, divide. 1 menos e 100 vezes. Então, o meu juros real do período, meu juros líquido de inflação, foi de 9,09. Aqui nesse contexto, aqui nesse exemplo. 9 e quanto? 9,09. 9. Ops. Foi de 9,09. Então, ou seja, aqui foi o meu juros real. Né? De 9,09. Tá? Então, esse é o juros real. É o rendimento após descontar a inflação. Tá? E aí lembra que o macete aqui é o poder de compra. Por que é o poder de compra? Porque, por exemplo, se eu estou investido em um investimento que me rendeu 10% e a inflação foi de 10%, eu apenas mantive o meu poder de compra. Eu nem perdi nem ganhei. Eu só mantive o meu poder de compra. Tá? Agora, se o meu rendimento foi maior do que a inflação no período, superou a inflação, aí eu fiquei, nesse caso aqui, por exemplo, 9,09% mais rico. Então, o meu poder de compra comprando, meu poder de compra, ele não só manteve, mas também teve um ganho, um aumento de poder de compra de 9,09% nesse contexto. Tá bom? E o líquido é o rendimento, pessoal, a taxa líquida, o nome já diz, né? É a taxa líquida, é o rendimento líquido após o desconto dos tributos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que um CDB, ele durante 12 meses, eu tive a taxa efetiva ali de colocar aqui, sei lá, 12%. Então, a minha taxa do período foi de 12%. Ok? Albano, beleza. Essa aí é a taxa do período, é a taxa efetiva, né? É aquela taxa que você chega nesse percentual após a capitalização, que ocorre mês a mês, que é os juros ocorrendo sobre juros. Nós já explicamos sobre isso, na parte de taxa efetiva, né? Então a taxa líquida é o seguinte: vamos colocar que o cliente ficou durante 12 meses, né? Aí, no caso do CDB, ele tem um imposto de renda que incide sobre o rendimento, que segue a tabela regressiva. IR segue tabela regressiva. Beleza? Como é que funciona essa tabela regressiva? Funciona da seguinte maneira. Vamos lá. 180 dias, 22,5. 181 a 360, 20. Né? 361 a 720, 17,5. 721 mais 15%. Beleza? Então, nessa tabela regressiva, veja bem, o imposto de renda, ó, ele tem, de acordo com cada prazo, é um percentual diferente de imposto de renda. E quanto maior o prazo, menor é
menor tende a ser, né, o imposto de renda. Então, no caso do CDB, ele segue essa tabela regressiva. Como ele ficou 12 meses, então ele ficou durante 360 dias. Então vai incidir 20% sobre o rendimento desse CDB. O rendimento do período, que é a taxa efetiva aqui nesse contexto, é de 12%. Então, para eu saber a taxa líquida desse CDB, eu vou ter que tirar o imposto de renda, né, sobre o rendimento desse CDB. E aí, se eu for tirar do percentual, considerando que a taxa efetiva nesse exemplo é de 12%, então eu vou ter que tirar 20% desses 12%, que é o meu rendimento total do período, desses 12 meses. Ok? E aí, eu pego a calculadora aqui, ó. Né? Fechar a calculadora. Deixa eu pegar aqui de novo. Eu pego a calculadora aqui, ó, só para vocês entenderem. É o seguinte: 12%. Quanto que é 20% de 12? 2,40. Certo? Então, 2,40 menos 9,60 é o resultado. Então, 9,60 é a minha taxa líquida. Deixa eu pegar aqui, ó. 9,60 aqui nesse contexto é a minha taxa líquida. Ok? Ou seja, é o que sobra, né? É a minha taxa líquida, que é o que sobra após deduzir o imposto de renda sobre o rendimento. Que nesse caso é 20%, né? Considerando o prazo, que é de 12 meses. 12 meses ele vai encaixar aqui, ó. Que é no 360, né? Então tira 20% do rendimento. O rendimento em percentual